Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor. Eu creio que esta palavra de Jesus, dirigida a nós hoje, dirigida a seus discípulos e a nós hoje, vem trazer ao nosso coração muitos sentimentos, principalmente diante da vida que nós levamos. Somos ou não discípulos de Jesus? Somos ou não pessoas que entregaram tudo nas mãos do seu Senhor e se descobriram amadas por Ele? Para que a gente possa se descobrir amado por Jesus, é preciso ser como Ele. É preciso estar e ter no coração os mesmos sentimentos dele. Sentimentos que faziam com que ele pudesse se deslocar diante de tantos lugares, pregar a palavra, orientar os corações, enfrentar o demônio como diversas vezes o fez, enfrentar as pessoas que queriam cancelar as suas palavras ou diminuir o reino de Deus, estavam equivocadas na sua imagem de Deus que trazia. E hoje nós escutamos para o discípulo, basta ser apenas como o mestre. E parece uma coisa simples para nós, ser como o mestre, ser como Jesus. Mas é preciso ter uma disposição para a gente ser como Jesus. Porque é a disposição de mudar o coração, mudar a vida. Hoje nós ouvimos na primeira leitura, de fato, uma história que toca-nos, porque conta a vida de Isaías, o dia em que ele foi chamado para o serviço do Senhor. Ele está no templo, ele ouve os serafins cantando, ele vê aquela beleza, ele contempla a grandeza de Deus, e ele, nesta grandeza, ele se sente pequeno. Diante dessa grandeza de Deus, diante daquele amor de Deus, daquela glória de Deus, ele se sente tão pequeno e diz assim: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi o Senhor com os meus olhos, o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebem que na presença de Deus, quando nós estamos com o pecado sempre fala alto ao nosso coração, as nossas impurezas sempre falam alto no nosso coração, e por causa disso muitos de nós se afastam de Deus. É claro que se afasta, porque Deus é luz e Ele não suporta as trevas. Mas Ele nos dá a capacidade da gente tirar essas trevas de dentro de nós de uma maneira simples, confessando, dizendo e olhando para o espelho do amor e confrontando a nossa imagem com esse espelho do amor. E aí a gente é capaz de dizer: ai de mim, eu sou um homem, uma mulher, um jovem, um idoso de lábios impuros. Mas, na grandeza do amor de Deus, Ele envia para nós o serafim com a brasa do altar, toca os nossos lábios e nós ficamos purificados. É um símbolo tão simples, tão pequeno, que a gente fica assustado para poder pensar nessa misericórdia de Deus. Que misericórdia é essa que nos perdoa por um simples tocar de uma brasa? Deus é assim.
Deus, Ele ama tanto a gente que antes da gente pedir perdão, Ele já está disposto a nos conceder. E a gente precisa fazer isso para podermos experimentar essa presença de Deus em nós que grita, clama, fala e quer ser anunciado. E é interessante que depois de se reconhecer pecador, depois de ter os seus lábios purificados, Isaías escuta o convite. Quem enviarei? Quem irá por nós? Nesses tempos da igreja, muitos escutaram esta palavra: quem nós vamos enviar? Quem irá por nós? Percebem como Deus, Ele conta conosco? É claro que Deus poderia fazer o reino dele acontecer nesse mundo sem precisar de mim, sem precisar de você, mas Ele quer contar conosco e pergunta: quem eu enviarei? Quem irá no nosso lugar? E precisa ter coragem para dizer como Isaías: aqui estou, envia-me. Isaías não pensou em nenhuma dificuldade, não colocou nenhum tipo de obstáculo a essa resposta. Ele apenas disse: estou aqui, pode me enviar. E aí nós descobrimos que ser discípulo de Jesus é ser disponível também ao convite de Deus, dizer a mesma coisa: estou aqui, Senhor, envia-me. Mas hoje a gente tem medo daquilo que vai acontecer. Chamaram Jesus de casa de Belzebu. Imagina o que vão dizer de nós. Mas nós temos que ter essa coragem de responder esse sim a Deus com a audácia. Dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui, envia-me. E não importa o que será feito, porque sempre Deus estará ao nosso lado. Deus sempre estará pronto a ouvir a nossa voz quando clamarmos. Ele se antecipa até antes do nosso clamor, porque Ele nos conhece. E é interessante que o Evangelho vai dizer para nós o seguinte: olha, quando você for enviado, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós tememos muito as coisas que matam o nosso corpo, as doenças, os vírus, aquilo que a gente realiza na nossa vida, mas nos preocupamos pouco com a nossa alma. Nós permitimos que a nossa alma seja oprimida. Nós permitimos que a nossa alma seja esmagada pelo peso da maldade e pela mão do demônio. E nós precisamos nos libertar disso. Não ter medo desses que matam o corpo, mas ter medo daquele que é capaz de destruir a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Imagina. Temer não aquilo que pode nos acontecer agora, mas temer aquilo que virá. E nós somos os responsáveis por aquilo que virá. Deus nos dá o caminho. É interessante a oração hoje que nós rezamos no início da missa de São Bento, que a gente pede a Deus um coração dilatado. Ou seja, um coração que seja capaz de escutar essas palavras e de se transformar a partir dessas palavras em pessoas mais corajosas, em pessoas que enfrentam as dificuldades sem reclamação. E é claro que diante de Deus nós iremos ser considerados.
Jesus diz: não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. O cabelo de vossa cabeça os cabelos estão todos contados. Percebe o cuidado com Deus? Não só com aquele que diz sim, mas com aquele que diz não também, mas aquele que diz sim, que anuncia Deus, que não renega Deus, que declara o seu amor a Deus, será beneficiado, porque Deus também não se envergonhará. É interessante quando a gente diz, não é? Tem uma música de São Vicente que diz assim: glória e louvor ao Deus amor, ao Deus de São Vicente, glória e louvor. Ou seja, Deus, ele não tem vergonha de ser chamado Deus dos outros, principalmente daqueles que fizeram o caminho. O Deus de São Bento, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Deus não se envergonha deles porque eles não se envergonharam de Deus. Tiveram a clareza de se considerar pecador, de se considerar impuro, mas tiveram também a capacidade de permitir que Deus os tocasse e os purificasse. E assim vai-se o medo, vai-se as dúvidas e chega até nós a graça. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos hoje nesta missa permitir que essa graça de Deus toque os nossos lábios, purifique os nossos lábios de palavras ruins, de palavras malditas, que também toque a nossa cabeça e purifique os nossos pensamentos, toque o nosso coração, purifique as nossas intenções, e que São Bento possa rogar por nós, ele que fez todo o caminho de conversão e serviu a Jesus. E hoje nós rezamos a oração dele, a cruz sagrada, não é? Pedindo a ele que nos ajude a, como ele, escapulir do mal e buscar o bem. Mas para fazer isso, é preciso pedir ao Senhor que dilate também o nosso coração. Dilatar significa aumentar, criar espaço. Às vezes os nossos corações estão tão preocupados que na hora que Deus chega tem uma plaquinha lá escrito, preocupado. Aí Deus não entra. Já está preocupado com um monte de coisa. Agora nós precisamos dizer: Senhor, meu coração está livre, aberto, dilatado à tua graça. Envia-me, aqui estou, sem ter medo daquilo que vai acontecer lá na frente. Envia-me, Senhor, aqui estou.